Diga amém! Amém! Aê! Deus abençoe a vida de vocês. E Deus abençoe você que está nos assistindo aí. Nós somos da célula Pães e Peixes. Nós estamos na rua Virato Correia 282, na casa do Osvaldo e da Maria Helena. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, você que está nos assistindo esse vídeo aí, no YouTube ou na rede social, você é o nosso convidado, tá? Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas até as 21, você pode estar aqui conosco. Nós temos a família Pães e Peixes, algumas pessoas não estão aqui e agora nós vamos falar da Palavra de Deus. Eu convido vocês que estão aqui e também você que está nos assistindo aí a abrir a Palavra de Deus no livro de 2 Pedro. Nós vamos ler 2 Pedro a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1. 2 Pedro, livro de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou ler, eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser dito aqui, para você pegar todas as informações que foram colocadas, para você entender depois sobre o que nós vamos falar sobre crescimento espiritual, como nós aprendemos aqui na dinâmica, sobre dedicação, sobre perseverança. Tudo que a pastora Denise nos falou no domingo, a gente vai reforçar na noite de hoje. Todas as células estão reforçando. Então eu convido você a ler a segunda carta a Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Simão Pedro, servo e apóstolo de Deus Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Eu estou no versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Eu estou no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim como vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, é a Tua santa palavra que está aberta. E nós te pedimos, Senhor Deus, e damos liberdade ao Espírito Santo de Deus que nos use,
que transborde em nós a tua santa palavra. Nos ensina, nos cura, nos liberta. Nos ensina nessa noite a sermos melhores, a termos perseverança, a estarmos mais fortalecidos, Senhor Deus. E em nenhum momento de nossas vidas a desistirmos do chamado. Por isso nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Olha só, o que nós vamos falar hoje, e que vocês já ouviram lá na pregação da pastora Denise, nós vamos abordar e nós vamos bater um papo. E pode ficar tranquilo, tá? É um bate-papo bem tranquilo, bem descontraído. E o que acontece? Nós vamos falar aqui que Pedro, ele mostra que ele foi salvo. E ele teve a salvação por Cristo Jesus. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Ele foi salvo por Cristo Jesus. Ele não nega isso. Ele afirma isso. Então todos aqui que eu conheço, que estão aqui, vocês são salvos. Por quem? Por Cristo Jesus. E é assim que nós começamos a entender esse estudo. Que nós já fomos salvos. Que nós já temos a salvação. A partir daí nós vamos caminhar. Nós já temos um ponto. O ponto de início nosso é a salvação. E aí, e quando cumprir essas exigências, Cristo faz preencher algo muito em nossas vidas. Porque assim, da mesma forma que nós somos salvos por Cristo Jesus, nós lemos no texto que Cristo nos orienta, nos dá a oportunidade de sermos melhores. Porque a gente pode pensar assim, eu já estou bem, né? Eu já faço todas as coisas da fé, eu já vou na igreja, eu já oro, eu jejuo, então eu não tenho muito mais do que acrescentar na minha vida. E esse livro de Pedro diz assim, que nós precisamos cada vez mais acrescentar. Que cada vez mais, sendo cristãos, aprender mais. Nós não podemos ficar no comodismo. E aí você pode pensar assim, mas Jesus Cristo me coloca algumas coisas que são difíceis nessa caminhada. Pode parecer algo penoso, pode parecer algo dificultoso. Você olha assim e fala assim, vai ter algumas coisas, algumas circunstâncias da minha vida, Jerônimo, que eu não estou conseguindo evoluir. E normalmente na cabeça de vocês, quais são as coisas que mais barram uma pessoa de evoluir? O que vocês acham? Pode falar. Impaciência. Impaciência você acha que é uma coisa que ela barra a gente evoluir. Por que você acha? Bom, se a gente tem paciência, a gente sabe esperar. E se a gente sabe esperar, o certo sempre vem, né? Isso é bom. Então a impaciência. A Aline falou sobre impaciência. Sabe que quando a gente não tem a paciência, a gente é um pouco barrado no nosso crescimento espiritual? Vocês acham? Nervosismo. Vergonha atrapalha muito. Vergonha também. Se você tem a vergonha de falar em público, tem aquela não quer ler, não quer falar. Eu acho que isso atrapalha muito. Para o nosso desenvolvimento. Porque tu chega num lugar, a pessoa fala assim, ora que nem você falou da outra vez lá, pega daquela vez lá que você falou, ora que ninguém orou. E ela ficava todo mundo com vergonha, né? Todo mundo com vergonha. Até eu fiquei em casa, nossa, Eu digo que orar na frente. é uma coisa que amarra a gente, não é? Porque a gente quer orar e parece que não sei, a vergonha chega a timidez, deixa a gente... Muita timidez. Timidez, Oswaldo. Crescimento, né? Isso aí é calma comigo. Ficar tímido, não deixa eu falar. Então a gente aqui, a gente já está começando a reunir algumas questões assim, de que existem dentro da nossa vida algumas pedrinhas que podem atrapalhar. E aí o que acontece? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que partir, qual que é o princípio? O princípio que nós somos salvos. Se eu sou salvo, eu sei que tem esse empecilho. Quem deu o primeiro passo para essa vida que a gente tem, e quem agiu de forma graciosamente na nossa vida, a nosso favor, e sem merecermos, porque somos pecadores, né? É tão difícil a gente ajudar alguém, não é? Porque quando a gente vai ajudar alguém, a gente não está com o coração preparado para a gente falar assim, mas eu vou ajudar, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assada, né? E aí a gente não ajuda a pessoa. Deus, Ele manda o Filho, Jesus Cristo, de forma graciosa,
para nos salvar. E ele não fez essa acepção da gente. Falou assim, ah, mas eu vou salvar o Oswaldo? O Oswaldo é assim, assim, assim. Eu vou salvar a Ju? A Ju é assim, assim, assim. Não vou não. Não teve isso. A morte de Jesus Cristo salva a todos. Principalmente aqueles que creem. Então nós estamos aqui todos creem. Você crê? 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 Todo mundo crê? Amém. Então se todo mundo crê, então a gente sabe que a gente tem que melhorar. Se o primeiro passo já foi dado, que foi dado por Cristo Jesus na cruz, de quem é o segundo passo? De quem, Rafa? Nosso. A Lina afirmou também nosso. Então tá aí. Essa palavra foi pregada no domingo para a pastora Denise. Para você ver. O que a pastora Denise falou lá no altar, ela marcou muita gente para a Santa Ceia, né? E até se estendeu bastante na oração. Porque ela sentiu a presença no altar, sentiu a necessidade da gente orar, da gente melhorar. Vocês podem lembrar disso. E aí, agora, olha como que o Espírito Santo fala com a gente também sobre essa questão. Que nós temos que melhorar, nós temos que buscar essa diferenciação. E nós sabemos o nosso limite, quando a gente falou aqui, já apareceram alguns. Aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tá? Vocês acham que a nossa fé, ela precisa melhorar? Aí quando fala nossa, fala a individual. Sim. Em que sentido vocês acham? A gente entra numa concordância que a nossa fé, ela precisa melhorar? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sempre precisa. Sempre? Em que sentido? Sempre que surgem as dúvidas, né? Porque a fé ela não é dúvida, certeza. Então tem situações que traz a dúvida, será que vai acontecer? Aí tem que ter essa melhora da fé. Eu digo, sei lá, tem que acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Vai Então acontecer. tem que estar sempre melhorando isso. E como nós, como ser humano, a situação fala, ah, mas será? Eu acho que dessa vez não vai acontecer não, mas vai acontecer. Vai acontecer. Isso é fé. Quando você determina, é uma parte da fé. Essa é a fé. Tá. Então assim, quem acha que a nossa fé precisa ser acrescentada? Ser acrescentada em quê? Eu vou perguntar agora para vocês o seguinte. Como ela deve ser acrescentada? Se a nossa fé ela precisa melhorar, a gente leu a Bíblia. A gente acabou de ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 15. E lá pelo meio dos versículos, existiram várias palavras que podem ser acrescentadas. Como que a gente pode acrescentar? Na cabeça nossa agora. Como você acha que você poderia acrescentar algo? Perseverando. Perseverando? A dinâmica que a gente fez hoje aqui mostrou um pouco isso, né? Se a gente quer ganhar, a gente tem que ir sem olhar para o lado. A gente tem que continuar, porque a equipe está ganhando, a equipe vai ganhar e não derrubou a laranja no último minuto. Tem que voltar. E você que está lá perseverando, você tem que continuar. Porque é assim. Quantas pessoas vocês conhecem nessa caminhada de vida cristã, de fé, que não conseguiram mais caminhar? Porque o caminhar, a gente tem que caminhar, a gente não para, vamos caminhando. Ah, mas hoje eu estou triste, vamos caminhando. Ah, hoje eu estou feliz, caminha mais. O importante é a gente não parar de caminhar. Essa é a diferença. A diferença está no resultado que vai estar lá no final. A Bíblia fala e eu sempre reforço. A Bíblia nos indica que não importa como começa, mas o importante é como termina. Você pode ter começado como a pessoa melhor do mundo, mas terminou como a pior. Você pode ter começado como a pior, mas está terminando como a melhor. Quem vai ser salvo? Então, assim, o importante é como a gente vai terminar, como a gente está nessa caminhada. Como a Aline que está aqui, ela não sabe o dia que ela vai morrer, ela não sabe. Ela quis falar um dia, uma época, não adianta, não vai acertar. Porque a gente não sabe, então a gente tem que estar bem todo dia. A gente não sabe, nesse momento, quantas vidas estão sendo perdidas, ceifadas. A gente não sabe. Às vezes você vai sair ali, acontece alguma coisa, tem uma pessoa que a gente conhece, ela estava na casa dela, teve um AVC, parou ali, acabou. Parou ali. Em segundos. Não dá tempo de reagir, não dá tempo de nada. Quem está do lado também fica uma coisa. Então assim, a gente tem que pensar na nossa vida. Que a gente tem que aproveitar cada segundo que Deus nos dá é importante. Então vamos começar essa caminhada? Ó, Pedro,
no que a gente leu no texto, ele não diz que vai ser uma lista muito agradável. Que às vezes é fácil. Assim, tudo é muito fácil. Mas não é uma lista agradável no sentido que vai ser fácil que a gente vai conseguir de primeiro. A gente precisa de treinamento. Quanto mais a gente tenta, a gente consegue. A Rafa está aqui. A Rafa ela vai treinando, persistindo no curso que ela está fazendo. Vai chegar no final do ano, às vezes o que ela não entendia lá no começo, ela vai entender lá nas últimas aulas. Porque a persistência vai chegar uma hora, vai abrir a mente. Vocês já sentiram que assim, a hora que você olha uma coisa, você não está entendendo. Mas chega uma hora que abre a mente e fala assim, era isso. Né? Era isso, uma coisa tão simples. Também assim na nossa vida espiritual. Olha só. Virtude, conhecimento, domínio próprio, fidelidade, santidade, afeição fraterna, amor, entre outros. São alguns desses ingredientes. Aí eu vou fazer o tópico, tá? Eu vou fazer um tópico para a gente conversando passo a passo. As virtudes espirituais que Pedro listou são importantes, necessárias e imprescindíveis em nossa vida. A fé é apenas o princípio. Vamos definir aqui juntos o que é fé. Juntos, vai. O que é fé? Certeza. É acreditar em algo. Acreditar no impossível. Acreditar no impossível, fala bem alto. Acreditar em algo naquilo que você quer. Acreditar naquilo que você crê. Isso. Você falou alguma coisa. Certeza? Não, mais ou menos? É certeza. Não, certeza. Certeza. Absoluto. O que é fé? Crê, né? É o firme, Fundamento das coisas que não se vê. que não se vê. Porque assim, a gente quando não vê, a gente crê. É mais fácil a gente crer quando está vendo ou quando não está vendo? Isso é importante definir, sabe por quê? Normalmente a gente começa a acreditar mais no que a gente vê. Mas eu vi, eu estou contando para você porque eu vi. Eu estou te dando a certeza porque eu vi. A pessoa que não viu, ela já fala, mas será? Numa conversa pode aparecer isso. É a mesma coisa na vida espiritual. Há quanto tempo nós estamos na caminhada e às vezes nós estamos passando por alguns obstáculos e perrengues. E aí a gente pode falar assim, mas eu não estou vendo o resultado. Eu não estou vendo a mudança. Eu não estou vendo o que eu pedi acontecer. E aí que entra esse ingrediente chamado fé. Deu para entender o que é a fé na nossa vida, no dia a dia? É isso. Às vezes nós estamos muito acostumados a primeiro ver. Não, deixa eu ver primeiro. Eu só acredito se eu ver, se os meus olhos visualizarem isso e aí. E na vida espiritual nem sempre acontece no horário que a gente quer, ou quase nunca, porque sempre é no horário do tempo de Deus. Então algo pode estar acontecendo nesse momento na sua vida, e Pedro fala assim, para a gente evoluir, todo mundo quer evoluir, a gente combinou. O primeiro ingrediente, que qual vai ser? Fé. Se você não acredita, não adianta. Eu vou ler aqui o que está escrito no texto. Fé é apenas o princípio. Aqueles irmãos já possuem fé, que Pedro estava falando. Já acreditavam em Deus e em Jesus Cristo, conforme vemos no primeiro versículo daquela carta. A fé é fundamental, mas não é tudo. Ela é apenas o início do processo. De nada adianta alguém se vangloriar de ter uma grande fé se não tem outras virtudes. Eu acredito, mas eu não trabalho em minhas virtudes. Não, eu acredito, mas eu estou acomodado porque eu só acredito. Acredito, mas fico quieto. Acredito, mas estou paradão, né, Oswaldo? Só acredito, só. Não faz nada. Então você fala assim, não, eu sou uma pessoa de muita fé. E às vezes a gente ouve algumas pessoas e isso acha mais comum, não sei se com vocês. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu sou uma pessoa muito devota. Mas tá, e qual é o sentido disso? A gente sabe no que a gente tem que ter fé. Em Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Tá bom, mas o que é o exercício para trazer esse Jesus Cristo para perto de mim? Eu creio em Jesus Cristo. Até chora, né, não? Eu creio. Mas tá bom, e como você faz para aproximar? Segundo, bondade. O que é bondade? Fala, Ju. Bondade, fazer o bem. Fazer o bem.
Ó. Sem olhar? Quem? Acho que é o que ela faz 90% do tempo dela. Ah! Puxa saco. Então a Rafa diz que bondade, repete alto, Rafa, tem gente lá em casa que agora caiu e vai levantar. Vai colocar o ouvido perto do celular e da televisão. Fala. É o que ela em 90% do tempo dela faz. Amei. Depois dessa, você vai dormir. Parabéns, hein? Parabéns, hein? Bondade, olha. Então o que é fazer a bondade? O que vocês podem definir? Fazer o bem sem olhar? Tá. E aí é 90% que a pessoa pode fazer na vida dela. E o que é a bondade? Define para mim. Mais. Quero mais. Fazer sem esperar alguma coisa em troca. Fazer alguma coisa sem Sem esperar. interesse, Sem né? interesse. O que mais? A Michelle quer falar? Michelle, estamos ao vivo? Só para ouvir. Então tá. Ó, seguinte. Também precisamos da bondade. Assim a nossa fé não será usada para o mal. Como acontece em atentados terroristas ou em trabalhos espirituais para matar. O cara que pega um avião no Trade Center e joga o avião lá na torre. Lá, e bum, explode. O que ele está querendo mostrar e falar ali? Que ele tem fé. Mas ele está usando a fé dele para quê? Para o mal. Então a gente não pode confundir de jeito nenhum que a nossa fé ela é para o mal. A nossa fé ela é pro bem. Isso que é muito importante. Deu para entender? Então não adianta nada você ter a fé e não ter a bondade, sendo que a bondade vai direcionar a sua fé para o bem. Isso que é importante. Ah, eu tenho fé, mas eu tenho um coraçãozinho que gosta de uma maldade. Hã, Rafa, né? Gosta de uma maldade. Você falou maldade, né? Então é assim que a gente entende, ó. Eu tenho fé. Quem tem fé aqui? Levanta a mão. Bem. Quem tem bondade aqui? Levanta a mão. Amém. Amém. É isso. Eu vou cobrar no decorrer de 2000 e final de 2018. Bondade, coração puro. É aquele que toma o tapa e dá a outra face. Amém! Jesus trabalha. Vamos trabalhar mais. Amém. Amém. Vamos trabalhar, né? Conhecimento. O que é ter conhecimento?